E se um homem com tudo a perder resolvesse por um dia perder tudo de propósito? E se ele trocasse o ouro por botas gastas e a etiqueta pelo silêncio de um trabalhador, apenas para ver quem o amaria quando nada restasse a oferecer? Foi com essa pergunta mordendo a alma que Henrique Nogueira de Almeida, barão viúvo de família antiga, tomou uma decisão que mudaria mais do que o seu próprio coração. Henrique vinha dos salões onde o ar parecia sempre pesado com perfumes e negócios. Aos 35 anos, carregava a etiqueta de uma casa respeitada e, por trás do gesto cortês, uma solidão que a pompa não escondia. A morte da mulher, 2 anos antes, fora uma sombra que o deixou cauteloso. Não mais por medo do luto, mas por receio de que todo afeto que viesse depois tivesse preço. Não era parco em generosidade, mas aprendera a medir o que recebia em troca. As palavras interesse e apetência ecoavam como avisos em sua cabeça sempre que uma mulher sorria, com olhos demasiado atentos aos seus bens. Por isso, numa noite em que a lua era uma cicatriz prateada sobre a serra, Henrique decidiu experimentar. Não queria listas de pretendentes nem fogueiras de vaidade. Queria um coração que o visse sem o título, ou, se o título fosse visto, que o ignorasse por escolha. Fez cortar os cabelos, trocou a farda por roupas simples e subiu na carroça com um nome pequeno como se fora um sopro: João. Levou apenas o necessário, um anel no bolso bem guardado e o orgulho ferido que o impelia a aprender. Diamantina vinha ao seu encontro com o cheiro de café e da terra. A estrada que levava à fazenda Silva era de cascalho e poeira fina. Em volta, a mata fechada abria janelas para o céu. Quando João chegou, o sol já se debruçava sobre os telhados, tingindo os campos de ouro barato. A casa grande do Silva ficava sobre um pequeno monte, cercada por roseiras já ralas e um muro de pedras que sabia segredos. Havia um portão de madeira maciça, e para além dele, o jardim onde Clarice crescia, quase sempre à parte. Clarice era a filha que a própria casa não deixava florescer livremente. Com 19 anos, era jovem apenas na pele. Nos olhos havia um cansaço que a vida lhe impusera cedo. Era filha bastarda, sim. Fruto de um erro que, para Madalena Silva, a mãe de tez seca e língua afiada, era mancha e moeda de troca. Madalena movia as peças da casa com economia de afeto. Tratava as filhas legítimas com um carinho calculado, e ao mesmo tempo isolava Clarice em tarefas que escondiam sua presença do mundo. Arnaldo, o pai, tinha as mãos sempre sujas de terra e de contas. Endividado, cansado e prático, aceitava as soluções que salvassem a fazenda do aperto. Entre eles, Clarice mal cabia como pessoa, cabia como expediente. A primeira imagem que João teve de Clarice foi enquanto ela varria a trilha do jardim, o rosto iluminado pelo sol de fim de tarde, a saia presa na cintura, o corpo movendo-se com a calma dos que aprenderam a suportar o mundo, fazendo o trabalho duro. Não era bonita no sentido das raparigas que usam joias para se vender. Havia nela uma economia de gesto que parecia manter intacta uma espécie de dignidade silenciosa. Quando Madalena, em voz alta e sem paciência, colocou sobre ela o peso da culpa por uma chaleira quebrada, algo pequeno, mas suficiente para que toda a família observasse e se complacente, Clarice curvou-se, baixou os olhos e respondeu com uma calma que feria. Não foi intencional, mãe, disse ela, a voz firme o bastante para não quebrar. Posso consertar o que restou. As outras 2 filhas, Júlia e Beatriz, assistiam sentadas à sombra da varanda, rindo baixo de coisas que um dia poderão parecer insensíveis. Teresa, a governanta, uma mulher de braços que acolhiam, lançou um olhar de semente para Clarice. Havia ternura em Teresa, mas pouco mais podia se contrapor às decisões feitas em mesas, onde as dívidas se listavam antes do café. João esperou do lado de fora do portão enquanto a cena se desenrolava. Observava as mãos na mesa do escritório pela fresta entre as tábuas. Arnaldo fragilizado, Madalena firme. Um par de mãos que apertavam o papel como se apertassem um inimigo.
Vestido com um colete remendado e botas que tinham conhecido estradas piores, João tocou timidamente a campainha. O caseiro José apareceu de repente, um homem de barba curta e resposta curta, com a curiosidade calculada de quem vê novos rostos ao longo dos anos. "Busca serviço?" perguntou José, a voz calma, testando humildade. "Posso trabalhar com o que for preciso", disse João, um nome pequeno que não fazia perguntas do passado. Houve um silêncio. A porta larga abriu-se como uma promessa, e por um instante, Henrique sentiu o peso do disfarce. Era um traje que o livrava e o queimava ao mesmo tempo. Madalena examinou-o com desdém de quem vê pombos pousando onde não deveriam. Arnaldo criou uma risada curta, como quem conta poucas piadas na vida. "Temos necessidade de boa mão no estábulo", disse Arnaldo depois de um tempo, decidido pela praticidade. "Se o rapaz servir, fica, mas aqui se trabalha para valer." Assim João entrou, e com sua entrada começou uma observação que seria, para Henrique, uma escola de humanidade. Nos primeiros dias, praticou o trabalho duro como quem aprende um idioma novo. Cuidar de cavalos, limpar baias, arrumar arreios. Era para ele um exercício de humildade e de paciência. Observava o trato com os animais. Toque firme, voz calma, respeito pelo corpo que servia. Nas mãos de Clarice, o mesmo carinho pelas coisas miúdas. Ela passava o sabão nas brigadas dos cavalos, com o cuidado de quem entende que o bem-estar de um ser depende de hábitos pequenos. Havia entre eles um movimento que não era anunciado por palavras. Clarice, que aprendera a ser invisível, oferecia frequentemente um pedaço de pão, um resto de frango esfriado, um olhar que não perguntava demais. João aceitava com gratidão e com a distância de quem tem um segredo. Aos poucos, conversas pequenas começaram a nascer. Sobre chuva, sobre a lenha que vinha da serra, sobre a cor errante das manhãs. Falavam pouco do passado e mais dos trabalhos que o dia exigia. Porém, quando a noite caía e a lamparina do galpão jogava suas sombras alaranjadas nas paredes, as vozes se afinavam e deixavam escapar algo do que guardavam. "Não é fácil aqui", Clarice disse uma noite, os dedos mergulhados em uma bacia d'água morna enquanto lavava as mãos. O arroio fora o lugar onde, certa vez, foi possível tirar do corpo o peso do dia. Ali, a água parecia pedir confissões. Mas aprendi a não esperar gentilezas que não me foram prometidas. João olhou para ela com atenção, estudando as linhas do rosto que a vida marcara. Havia naquelas palavras uma força que dizia mais do que a resignação. Havia escolha no modo de viver o destino que lhe fora dado. "E se alguém escolher ser gentil com você sem esperar nada em troca?" João perguntou, a pergunta mais prática do que poética. Clarice sorriu por instinto, um sorriso curto e cauteloso. Ela não queria esperar presentes nem favores. Desejava talvez um reconhecimento que não fizesse dela matéria de barganha. "Gentileza é raridade", murmurou. "Mas eu não guardo amargura. Aprendi a cuidar do que posso." Henrique, por trás de João, sentiu uma espécie de admiração crescer, que era menos possessiva e mais espanto. Não se tratava apenas da beleza de Clarice. Era o modo como ela mantinha íntegro o próprio juízo, a própria vontade, apesar dos empurrões do mundo. Aquilo abalou algo nele que anos de salões não haviam tocado. Uma ideia de que amor poderia ser, sim, algo que a pessoa escolhe dar, mesmo sem expectativa de retorno. Foi assim que a convivência se fez, dia a dia. Reconhecimento por tarefas bem feitas, partilha de alimento, diálogos ao sol do meio-dia. No estábulo, João mostrava cuidado com os cavalos que conquistou o respeito de José. Clarice, por sua vez, viu naquele homem simples mais do que as roupas amassadas. Viu mãos que curavam e olhos que perguntavam sem julgar. Em troca, a jovem oferecia uma escuta que Henrique não encontrava nas rodas de conversa com nobres. Ela falava de medos, de uma infância simples e de um desejo de autonomia que lhe parecia distante. Entre as paredes do galpão, os silêncios começaram a falar mais alto.
Em uma tarde, quando a chuva soava como prece nos telhados, Clarice contou de sua origem com a calma de quem confessa um segredo já aceito. Minha mãe me teve cedo, disse ela, olhando a janela embaciada, as mãos trançando o pano. Ela tentou me proteger do que não podia mudar. Madalena não teve escolha quando a vida apertou. Mas eu cresci sabendo que meu lugar não era de destaque. Aceitei os ponteiros que me deram. Henrique ouviu e percebeu que essa aceitação não era capitulação. Era um movimento de sobrevivência. Pôs-se a imaginar como seria oferecer a ela uma vida sem essa necessidade de medir afeto por pagamentos e dívidas. Mas sabia que sair dali e dizer, sou Henrique Barão, arrancaria de uma vez a esponja que lhe permitia ver o que havia de sincero ali. Ele queria ver se o afeto brotaria do terreno árido, sem fertilizantes de ouro. Enquanto o vínculo entre João e Clarice se estreitava, a sombra dos credores pairava sempre próxima. Arnaldo, que lidava com livros de conta mais do que com sonhos, mantinha encontros trabados com homens de cidade. Entre eles, Constantino tinha a fama de quem transforma dívidas em propostas práticas demais. Homem de fala mansa, olhos duros e devedor de poucos escrúpulos. Era sabido no arraial que Constantino olhava para as moças como se estas fossem extensão de contas por pagar, soluções humanas convertidas em liquidação de crédito. Arnaldo, enredado pelas cifras que não fechavam, ouviu opções que sua consciência dividida aprovava com o mesmo ruído seco de quem rasga papel. Ela tem pouca dote, mas tem mãos que valem para o serviço, disse Constantino em uma conversa que José ouviu do lado de fora, enquanto varria a rua. A voz do homem trazia uma vontade que não cabia em ética. Se Arnaldo quiser, podemos acertar um trato. Madalena ouviu e sorriu com a mesma eficácia com que se limpa uma conta do queijo. Conveniente. Para ela, Clarice poderia ser o remédio para as dores das finanças. Para Arnaldo, a solução era um atalho. Um casamento, um pagamento, uma chance de saudar que fosse. Clarice não estava presente nessa conversa. Seria propositalmente deixada fora da mesa, onde se discutia seu futuro como se fosse objeto de troca. Quando João soube fragmentos desses baralhos, não foi por confissão de Madalena, nem por revelação de Arnaldo. A verdade veio como pedaços de conversa ouvidos nas frestas. Um comentário solto na cozinha, um bilhete que tremia na mesa, a expressão de Teresa quando suas mãos, por instinto, ajeitavam um punhado de roupas. Henrique percebeu que a casa em breve poderia dar um destino a Clarice que ela não escolhera, e a ideia de permanecer como espectador começou a doer-lhe no peito. Mas existia um conflito de ordem moral com a sua própria decisão inicial. Revelar-se agora, declarar-se dono da fortuna e, por conseguinte, protetor imediato, seria salvar Clarice com a pressa de alguém que quer comprar o perdão. Isso o corroía. O disfarce fora assumido para testar corações, não para manipular. Ao mesmo tempo, observar a venda de uma vida como quem atira pedras de longe era algo que sua consciência não permitia. Assim trabalhou com calma. Entrou no jogo da casa, sentou-se à mesa em silêncio, ouviu as negociações pela porta fechada e nas horas vagas buscou conversar mais com Clarice. Tentou plantar nela ferramentas para que pensasse por si. Perguntas sobre o que ela queria, sugestões de possibilidades que existiam além das paredes de pedra. Por sua vez, Clarice, apesar de cautelosa, começou a ver em João alguém menos paciente com aquelas negociações que reduziam pessoas a valores. Houve momentos de afeto que não precisavam de palavras. Numa manhã de céu lavrado, enquanto tratavam do cavalo mais velho da fazenda, João deixou a mão repousar sobre o animal, sentiu o fôlego quente e ouviu Clarice murmurar algo como quem reza. Ele era do meu avô, disse ela. Cuidar dele é mais do que trabalho. É memória. João inclinou a cabeça como quem confere uma história. Memória precisa ser cuidadas, respondeu apenas. Não é justo que se resolvam dívidas com quem tem lembranças.
Esses lampejos de entendimento foram o sal da relação deles. Não havia promessas feitas à pressa. Havia pequenas constatações de que eram capazes de ver o outro. E ver, para ambos, era bem mais do que olhar. Houve também gestos de Clarice que surpreenderam Henrique, não por inocência, mas por firmeza. Certa tarde, quando Madalena mandou que ela tratasse de vender alguns animais para quitar uma conta, Clarice se recusou a entregar o velho cão da casa, um animal que a acompanha desde a infância. Foi um gesto de quem sabe onde fica o limite entre o coração e o dever. Madalena reprimiu a raiva com palavras cortantes. Clarice aguentou sem choro, sem súplica, apenas com um olhar que dizia: há coisas que não se vendem. Foi nesse compasso de cenas cotidianas que os pensamentos de Henrique começaram a mudar de teste para desejo. Não era uma paixão voraz e imediata. Era a sedimentação de respeito, de reconhecimento por uma alma que não se dobrava diante de humilhações. Ele se descobria desejando, não necessariamente ser amado como barão, mas ser reconhecido por aquilo que era quando as luzes se apagavam. Um homem que ainda tinha a capacidade de escutar e mudar. Os dias no campo moldavam esse entendimento com o ritmo do trabalho. Havia uma rotina dolorosa de prazer. O toque nas rédeas, a lama das trilhas, o cheiro do feno molhado quando chovia. O ar da cidade não trazia essas lições. Em Diamantina, as cozinhas tinham saberes antigos. As janelas guardavam conversas, e o vento na serra parecia contar que as escolhas mais difíceis eram feitas com as mãos mais firmes. João e Clarice aprenderam a dividir tarefas e, aos poucos, a dividir confidências. Ela falou de seus sonhos pequenos, aprender a ler mais, talvez escrever cartas, talvez um dia ter um espaço para si. E ele falou de suas viagens pelo interior, do silêncio após a perda, e sem querer, sem prometer, deixou escapar que chamava-se Henrique em outra vida. Essa confissão saiu como que por acidente, entre risos contidos na mesa do estábulo, quando um forasteiro mencionou um rosto conhecido da cidade. Clarice não reagiu com interesse em rótulos. Reagiu com curiosidade humana, a mesma que abria janela para o mundo. Para Henrique, a sensação foi de um risco valente, jorrar um pouco do outro homem que era, sem pedir nada em troca. Ainda assim, decidiu manter a máscara. Havia algo no processo de ver que ele não queria anular. Mas havia sinais que já não podiam ser ignorados. Uma tarde, José apareceu pálido na porta do galpão. Contou, em voz baixa, que alguém de nome Constantino estivera na vila perguntando por Arnaldo. Perguntas que costumam vir em duplas. E se a família quer? E que trazem um cheiro de negociação humana. Henrique, que no fundo caminhava entre o teste e o dever, sentiu a responsabilidade crescer. Não era apenas sobre ver se Clarice o amaria sem saber quem ele era. Era sobre impedir que sua busca por verdade permitisse que alguém fizesse da vida de uma jovem mercadoria. A moral do barão ameaçava se contradizer com a inação do homem. E ele, no entanto, ainda via um valor imenso em observar como as pessoas agiam, não por medo de homens poderosos, mas por respeito e por livre vontade. Revelar-se imediatamente poderia salvar Clarice, mas poderia também apagar a prova que buscava. E talvez, ao fazer isso, lhe tirar de si mesmo a chance de uma descoberta mais profunda. Num desses crepúsculos em que tudo se decide na borda das horas, Henrique pegou o anel que trazia no bolso e passou-o entre os dedos. Era um objeto simples, sem o destaque que caberia ao seu posto. Lembrou-se de promessas antigas, de um casamento que terminara com um sino que se calou. Agora, o anel parecia uma chave que poderia trancar ou abrir portas. Ele quis guardá-lo, por respeito ao que pretendia testar, mas o vê-lo pressagiava o momento em que as contas da vida pediriam respostas. A tensão foi crescendo num tamborilar sutil. As conversas de Arnaldo com Constantino, a pressa de Madalena em equilibrar contas, as olhas furtivas de Teresa que sabiam mais do que podiam dizer. Clarice, ainda que firme, tinha noites em que a sombra do medo alongava seu rosto jovem.
Ela não queria ser vendida. Não por si, mas porque conhecia o preço que isso teria em sua própria alma. Numa noite de lua tênue, enquanto a casa dormia e o chocalho dos animais se perdia com o vento, Clarice sentou-se à beirada do arroio. A água corria calma, levando folhas e reflexos. João se aproximou e ficou ali, sem pressa, respeitando o silêncio que a aconchegava. Clarice olhava para a água, como se a resposta de seus dilemas pudesse surgir do movimento da corrente. Às vezes penso que a vida é feita de escolhas que não nos pertencem, disse ela, num tom que misturava perda e aceitação. Me deram pouco para escolher. Nem sempre são os outros que nos escolhem, respondeu João, escolhendo cada palavra com cuidado. Às vezes a sorte está em escolher quem queremos ser, mesmo com pouco. Não sei se dei sorte ao vocês me permitirem ficar por aqui, mas sinto que há algo mais que a rotina nos ensina. Clarice olhou para ele, um olhar que podia ser junco em tempestade ou ramo curvado numa prece. E se eu não quiser ser resgatada? Perguntou, e havia ali um limite que Henrique respeitou. Não quero que ninguém me compre. Quero decidir o que é meu. A pergunta dela acendeu nele uma coragem que vinha de outra ordem, a de não invadir. Ele prometeu para consigo mesmo que nunca a persuadiria com a força do nome que carregava. Mas não prometeu ficar inerte. Entre suas inquietações, nasceu uma determinação mais tática. Permanecer como João até entender melhor o jogo, até que Clarice soubesse de todas as opções e pudesse escolher sem pressão. Ainda assim, a pressa dos outros veio antes que pudesse afinar esse plano. Uma manhã, quando a porta do escritório se abriu em voz alta e Arnaldo chamou por Madalena, Clarice ouviu pelo corredor trechos da conversa que lhe cortaram o ar como se fossem facas. Palavras simples, cheias de intenção. Acordo. Saudar. Constantino quer fechar logo. Clarice sentiu-se menor, como se seu corpo fosse um recado que outros enviavam sem pedir. A ira que lhe veio não era violência. Era uma indignação que buscava um canal. Henrique observou tudo isso com a verticalidade de quem viu um risco se aproximar. O teste, que ele iniciara como experiência, caminhava para um ponto em que escolher manter o disfarce poderia ser tanto conivência quanto método. Havia uma linha que separava a curiosidade da crueldade, e ele sabia que, se a cruzasse por negligência, nunca se perdoaria. Naquele momento, diante do brilho silencioso do ar e do rumor do mundo, Henrique fez uma escolha que pendia entre a cautela e a ação. Seguiria como João, mas intensificaria sua presença perto de Clarice, oferecendo-lhe informações, abrindo-lhe possibilidades. Seria na prática uma proteção velada, sem revelar o nome estampado na sua certidão. Era um compromisso que deixava Clarice livre para decidir, e a mantinha longe da pressa de homens como Constantino. E foi assim que as horas finais da primeira parte daquele entrelace chegaram, com céus que guardavam presságios e com corações que não podiam mais ignorar o rumor de mudanças. As mãos que limparam arreios ficaram um pouco mais firmes, as vozes mais baixas. Havia muito por resolver, dívidas a enfrentar, conversas a ter com homens de cidade, decisões que pesavam mais que qualquer sacola de contas. E havia, no centro desse emaranhado, a jovem que escolhera não ser objeto, e o homem que, por trás de um nome simples, começava a perceber que o teste que empreendera o estava transformando de dentro para fora. Se está gostando da história, inscreva-se e conte de onde está assistindo. Talvez o próximo capítulo chegue carregado de respostas que ninguém espera. As horas seguintes se arrastaram com a lentidão de quem espera a chuva no verão, carregadas de conversas medidas, de olhares que procuravam brechas, e de pequenos cuidados que pareciam costurar a vida de Clarice às rotinas da fazenda. Henrique sentia o peso da escolha sobre os ombros como uma roupa úmida. Sabia que qualquer passo em falso poderia transformar o teste numa conivência. Ainda assim, a urgência de protegê-la crescia como o mato que encontra fenda na pedra.
A notícia de Constantino voltar à vila correu pelas ruas de Diamantina, como o vento que vem de longe. Fernando, o negociante que fornecia sementes para a fazenda, viu o homem tomar o caminho da propriedade e deixou a palavra na praça. José, o caseiro, contou com voz baixa. E Teresa, que havia visto muita coisa, trancou-se por um instante na cozinha para ajeitar o avental com mãos mais trêmulas do que o costume. Clarice, que já sentia a sombra da proposta sobre a nuca, percebeu a mudança na casa. A cada passo do credor, o chão parecia inclinar-se. Na manhã em que Constantino chegou, o ar estava seco, com o cheiro de serragem e café no solar. Chegara acompanhado de 2 homens de cidade, todos em vestes que denunciavam comércio e cálculo. Entraram pelo portão como quem entra em leilão. Falaram alto sobre cifras, prazos e garantias, sem perceber que, para além das palavras, empilhavam humilhação sobre uma jovem que nem sabia do preço que se falava sobre sua vida. Arnaldo, disse Constantino com a voz de quem escolhia maciez para disfarçar a ganância. Podemos concluir já. Um casamento aqui, um acerto ali, e a fazenda fica livre. Não é solução rara, meu amigo. Madalena sorriu medindo dentes, e Arnaldo, em comando de números, fez contas e viu atalhos. Clarice estava na cozinha quando ouviu o som das vozes misturar-se ao trompete do relógio antigo. O peso de ouvir seu futuro discutido como mercadoria apertou-lhe o peito. Teresa notou o tremor nos dedos da moça e lançou-lhe um olhar que dizia para guardar forças. Quando os homens pediram para ver a interessada, a expressão prática de Arnaldo se irrompeu em frio. Não havia sorrisos, havia cálculo. Clarice, avisada por Teresa com gesto só, soube o que viria. Um exame de vontade, probidade e, dizia a história, verificação da aptidão. Um eufemismo que sempre trouxe consigo o gosto amargo da exploração. Ela sentiu o chão girar por instantes. Não foi a espera que a fez agir, mas o reconhecimento de que ali lhe queriam dar destino sem perguntar. Em vez de ceder, Clarice escolheu a fuga que vários livros de cordel descrevem. Não a fuga heróica, mas a saída simples e urgente. Respirou fundo, pegou um manto sombrio que guardava no sótão para os dias de frio e saiu pelo quintal com o cuidado de quem quer não ser notada. O galpão, lugar onde passara tantas tardes lavando arreios e colocando ordens nas rédeas, era o esconderijo mais natural. As sombras das ferramentas desenhavam figuras nas paredes, e o cheiro de madeira e cavalo a envolveu como se recebessem alguém que volta à casa por hábito. Escondeu-se atrás de uma pilha de feno velho, o coração martelando, os dedos sujos de palha. Ouviu os passos fortes, a voz impaciente de Constantino e o murmúrio de Madalena, que garantia acordo sem perguntar. Chamem-na, ouviu Constantino dizer por fora, a voz afiada. Não tem de resistir, é solução prática. José, ao ver a moça correndo para o galpão, ficou dividido entre o dever de obedecer aos patrões e a compaixão que vinha de anos vivendo ali. Olhos que viam muito entenderam que precisavam de auxílio, e por uma fração de segundo, hesitaram. Foi nesse ínfimo intervalo que Henrique se posicionou, não enquanto barão, ainda que a verdade estivesse a um bolso de distância, mas como João, homem de botas poeirentas e mãos calejadas. Saído do estábulo, com a coragem forjada por observação, ele colocou-se entre a entrada e a pilha de feno. A face disfarçada, a voz baixa, mas com firmeza. Ela não vai a lugar algum sem que ela queira. Constantino riu com desdém como quem enfileira mercadorias em cabeça de gado. Quem é você, rapaz? Perguntou. Patrão não lhe deu permissão para opinar. Trabalho aqui, respondeu João mantendo-se firme. E se a moça não quer, ninguém vai levá-la. A tensão cresceu. Madalena, mais habilidosa com palavras, tentou contornar com promessas, com ofertas de arranjos. Constantino, sem muita paciência, avançou com a escrita do contrato dobrada no bolso. O perigo era real. Era fácil para um homem como ele tentar forçar algo, mesmo numa terra onde a lei às vezes se dobrava perante quem tinha dinheiro e astúcia.
Nesse momento em que a hostilidade poderia transformar-se em violência, Henrique decidiu que não esperaria mais. A máscara pesou-lhe nos ombros como uma obrigação ética. O teste seria um testemunho, não uma razão para ver uma injustiça consumar-se. Ainda assim, foi preciso escolher a hora de mostrar o outro rosto. Quando Constantino ergueu a mão para dirigir uma ordem mais dura, gesto que poderia ser o prenúncio de coisas piores, Henrique tirou o anel do bolso e o colocou sobre a palma. Não o mostrou a todos. Fez apenas o gesto de deslizar o objeto, como quem prepara uma aposta, e depois falou alto o bastante para ser escutado. Basta, disse. A palavra tinha a cadência de quem não implora e não ameaça. Havia nela certa autoridade herdada do sobrenome, mesmo que o corpo ainda vestisse trapos. Constantino virou-se intrigado, e foi nesse instante que Henrique deixou de ser só João. Não anunciou a barra do título como faca, apresentou-a como verdade desvendada. Não sou esse homem que vocês imaginam. Meu nome é Henrique Nogueira de Almeida. Sou o proprietário de terras nesta região. A revelação saiu com calma, sem pompas, mas com o peso de quem tem poder. O efeito sobre a sala foi quase imediato. Madalena congelou como folha ao vento. Arnaldo, antes esforçado em mãos, ficou pálido. Constantino, que calculara apenas com cifras, ergueu o queixo e vislumbrou outra conta. O risco de enfrentar um barão. Em lugares onde poder e lei se entrelaçam com força, um nome dizia mais do que um contrato mal redigido. Isso não te dá o direito de decidir pelo que nós já decidimos, disse Constantino, agora sob uma cortina de prudência. O que foi acertado pode ser mantido. Nenhum homem tem o direito de vender uma vida como se fosse gado, respondeu Henrique, sem alarde, mas com energia suficiente para estancar as pretensões. E nenhum acordo se faz sem a vontade da pessoa. Se há contratos, que sejam revistos. Se há dívidas, que se resolvam sem transformar alguém em mercadoria. Miguel, que chegara à estância a pedido de Henrique, mensageiro e amigo, irmão e advogado informal, entrou naquela hora como luz que atravessa a fresta. Trouxera consigo documentos e a sua presença firme. Não era só força, era estratégia. Miguel conhecia leis e modos de cidade. Sabia como desbaratar ameaças que nasciam de olhares fortes. Conversou em voz baixa com o barão. E diante da mera possibilidade de litígio e vergonha pública, Constantino percebeu que avançar podia lhe custar mais do que pretendia ganhar. Naquele entrecho, Clarice percebeu que a maré mudara. A defesa que lhe fora erguida não era o corte definitivo da dívida, nem era uma compra de honra. Era um recuo calculado por medo de consequência. Ainda assim, a sensação de alívio encheu-lhe o corpo como um lenço molhado que é retirado dos olhos. Teresa, com uma expressão que misturava ternura e raiva, foi até ela, envolveu-lhe os ombros e, sem grande fala, disse o que tantas mãos por ali queriam dizer. Vai. Vai com quem te quer ouvir. Henrique, depois do confronto, não fez grande discurso. Não quis que Clarice se sentisse impelida por gratidão ou medo. Abordou-a com a mesma calma que dedicara aos cavalos. Ofereceu informação, possibilidades e respeito. Explicou que podia abrigá-la na sua casa, que havia proteção legal para impedir que Constantino movesse algo enquanto se tratassem as contas. Mas falou também de escolhas, de autonomia e paciência. Quero que você decida, sem pressa, disse. Se optar por ficar, será porque escolheu. Se optar por ir, entenderei. Ela ouviu. Pensou em Madalena, em Arnaldo, nas muitas noites em que lava as panelas até as mãos arderem. Pensou em Teresa e nas poucas pessoas que lhe deram verdadeiros cuidados. Pensou também no homem que havia escondido o rosto, e que agora dizia seu nome sem a necessidade de exibir brasões. Houve nesse momento uma calma que lhe permitiu não responder de pronto. Pediu tempo. Henrique deu-lhe dias. Esses dias foram delicados, feitos de recolhimento e conversas. Miguel cuidou de algumas formalidades, enviou uma carta ao advogado que representava Constantino,
Deixou claro que qualquer tentativa de forçar um casamento ou impor um acordo sem o consentimento de Clarice seria contestada. Não se tratou de intimidar para o exercício do poder, mas de acionar mecanismos legais e sociais que protegessem a jovem e, ao mesmo tempo, permitissem que sua escolha não fosse forjada pelo medo. Clarice, por sua vez, passou por um processo íntimo de decisão. Não era fácil para alguém que crescera na penumbra reclamar grande liberdade. Mas ver Henrique, agora conhecido, agir com gentileza sem pressa, transformou-lhe a ideia de proteção. Teresa e Miguel foram vozes prudentes. Miguel falou de direitos, de documentos, de tempo suficiente para pensar. Teresa falou de dignidade, de costuras e receitas que mantinham calor em noite fria. Henrique, por sua parte, ofereceu abertura e paciência. A casa grande não deveria ser um substituto imediato da casa pequena, mas um lugar onde ela poderia pouco a pouco construir escolhas. Durante esse período, a aproximação entre os dois perdeu das urgências e ganhou do peso cotidiano. Henrique não pressiona, Clarice não aceita com pressa. Eles conversaram à sombra da serra em dias de vento morno. Foram caminhadas lentas por entre hortas, tardes em que ensinaram um ao outro pequenos ofícios. Ele mostrou-lhe como organizar papéis, como receber visitas com calma. Ela ensinou-lhe o nome das ervas e a paciência de acomodar um prato simples. A troca de conhecimentos deixou o vínculo mais igualitário. Ele, com seu mundo de títulos, aproximou-se do trabalho doméstico e rural que sempre admirara. Ela, com sua rotina de manejar a vida com pouco, ganhou espaço para aprender e escolher sem pressão. A convivência também exigiu que Clarice enfrentasse a família. Madalena, ferida no orgulho, tentou negociar com argumentos que lembravam que guardar honra era coisa de casa. Arnaldo, dividido, viu no recuo de Constantino o sopro que o impedia de fechar o olho com as contas em ordem. Henrique, no entanto, foi claro. Ele não pretendia condenar nem humilhar. Pretendia proteger. Chamou Arnaldo para uma conversa franca à sombra das roseiras, longe de plateias. Arnaldo, disse-lhe, sua fazenda precisa de soluções distintas de sacrificar a vida de sua filha. Sei das contas. Posso ajudar a resolver sem que sua honra se manche. O homem, acostumado a ver seu juízo medido por números, olhou-o com surpresa e não com ódio. Havia na proposta do barão um convite a outra forma de assumir responsabilidade, e por isso Arnaldo, às vezes, aceitou. Madalena, porém, tardou a ceder. Sua ambição tinha raízes mais profundas do que mera necessidade. Era medo de perder posição, era vergonha e inveja misturadas. Com o tempo, porém, terminou por ver que a postura de Henrique, quieta, firme e sem exibicionismo, era mais digna do que o ardor imediato de um lucro. A verdade é que, mais do que força ou influência, o que tornou o plano viável foi o modo como Henrique usou o seu poder. Não para humilhar e comprar, mas para criar espaço de escolha e segurança. Repare-se, ele podia, num gesto, ter silenciado a família com notas e propriedades. Escolheu, porém, usar sua posição para garantir que a lei fosse observada, que a dignidade fosse preservada, e que Clarice pudesse tomar a decisão livremente. As semanas passaram e, aos poucos, as conversas convergiram para um consenso. Clarice visitou a casa do barão algumas vezes, sem cerimônia. Tomou chá numa tarde clara, conversou com Miguel e Teresa, leu cartas antigas que Henrique trouxe para ela, documentos de viagem que mostravam um homem que também conhecera perda. Essas pequenas ações não eram teatro, eram construção mútua. Clarice aprendeu que laços não se dizem com ouro, mas com constância. Houve também momentos de dúvida. Em noite clara, enquanto a lua se deitava sobre a serra, Clarice sentiu a vertigem de aceitar um casamento que poderia, amanhã, transformar-se em etiqueta que ela não desejava. Henrique entendeu isso e não revidou com pressa. Em vez disso, deixou que ela respirasse. Mandou trazer um livro que ele guardava desde o casamento anterior, onde havia trechos que falavam de respeito e parceria. Leu-a por vezes,
sem a urgência de quem espera retorno. Apenas para mostrar que sabia as palavras do compromisso. A decisão final, quando veio, não foi um grito apaixonado, nem um suspiro de alívio aplacado por dinheiro. Foi uma escolha feita em silêncio, onde Clarice, com as mãos sobre o avental, disse a Henrique que aceitaria casar-se porque via no homem alguém que, apesar do poder, lhe perguntava o que ela queria ser. Não era que Henrique tivesse salvo sua vida. Era que oferecia uma possibilidade de reconstrução conjunta, na qual Clarice não teria de se recolher em diminuição. A cerimônia foi pequena, íntima e verdadeira. Miguel participou como testemunha. Teresa segurou a Bíblia com dedos que tremiam de amor. José foi um dos primeiros a aplaudir. E o padre Antônio, com sua voz serena, abençoou a união. Não houve ostentação desnecessária. Havia, ao contrário, a simplicidade de quem entende que a maior pompa é a honestidade. Madalena assistiu com o rosto dividido entre a derrota e a consciência de um futuro que ainda poderia ser reparado. Arnaldo, com a fala curta de homem cansado, apertou a mão do genro como se fosse um acordo entre dois homens que, enfim, se comprometeriam sem troca de mercadorias. Mesmo depois do casamento, as repercussões sociais foram tratadas com calma. Constantino recuou diante da possibilidade de afrontar um barão e de ser envolvido em escândalo. A vila, que tanto se chateara com a ideia de vender uma vida, terminou por desdenhar o negociador. Madalena, por sua vez, teve de encarar o efeito de suas decisões. O tempo se encarregou de mostrar que a ambição tinha preço, e com o contato com Clarice e a convivência no lar novo, emergiu pouco a pouco uma sensação de vergonha que transformou-se num convite para reparar o que podia ser reparado. Um pedido de perdão, ainda que áspero, veio. Arnaldo, mais humano no fim, procurou encontrar maneiras de remediar seu erro. Trabalhou ao lado do genro em decisões que visavam não só sanar dívidas, mas também devolver à fazenda um valor que não fosse apenas financeiro. A mudança mais notável, no entanto, foi privada e suave. Clarice, com sua vontade intacta, tomou para si pequenas iniciativas. Começou a ler com Teresa e Miguel, juntou cartas para crianças do arraial que não tinham ensino, organizou mantimentos para os casos de urgência e, sobretudo, manteve suas relações com a casa da infância sem apagar quem era. Henrique aprendeu a ouvir sem pressa, a não confundir gratidão com compromisso, e a ser parceiro em ações cotidianas que antes vislumbrara apenas de maneira abstrata. A união deles não apagou as diferenças, fez delas chão para crescer. O tempo, esse pedagogo silencioso, passou. Pode-se dizer que a vida se estabilizou numa estação onde o trabalho de cada um teve novo sentido. Henrique apoiou Clarice na busca por instrução. Ela, por sua vez, trouxe ao solar práticas simples e justas que amenizaram distâncias. Miguel ajudou a organizar contas, proteger interesses e manter a dignidade daqueles que foram maltratados pela ganância. Teresa ocupou-se do lar, agora com mais voz e menos medo de ser calada. José continuou a ser a memória da fazenda, testemunha de que as coisas mudam quando se decide mudá-las. Anos depois, quando nasceu Ana Helena, os rostos da família mostraram surpresa e doçura. A menina foi batizada com afeto que alargava o coração dos que assistiram. Não foi um nascimento que lavou tudo. Foi, antes, um sinal de que duas pessoas, cada uma com sua história, puderam dar aconchego a uma terceira e ensinar-lhe o valor do cuidado. Clarice, ao segurar a filha, lembrava-se às vezes do feno do galpão, da água do arroio e das fugidias tardes em que havia aprendido a não esperar nada, e por isso, a escolher. Henrique, olhando para o anel que havia lhe servido mais de chave do que de posse, via-se transformado. O teste que fizera para ver a sinceridade das pessoas acabou por ser o teste que o trouxe para si mesmo. Descobrira que podia escolher não julgar com pressa, que podia amar sem reclamar de títulos. A relação com a vila e com as relações sociais também mudou. Constantino mudou de cidade,
tratado como exemplo do que não se deve ser. Madalena aprendeu a domesticar seus impulsos, e Arnaldo, em atônita humildade, plantou árvores junto ao novo pomar que Clarice ajudou a sonhar. Melhor do que a ordem legal que lhes protegia, vieram gestos que transformavam a opinião pública: respeito, compaixão e atos de apoio às famílias que atravessavam apertos. No fim, o que restou daquela história não foi um conto sobre um barão que comprou uma jovem, mas sobre dois seres que, à margem de expectativas e pressas, decidiram construir um caminho comum que preservava a autonomia de cada um. Clarice, que fora considerada rejeitada pela casa que a gerou, surpreendeu a todos, inclusive quem lhe observou desde o começo, por escolher, com uma coragem silenciosa, ser mais do que uma opção de última hora. E Henrique, que partira em fuga de si mesmo para testar quem o amaria, voltou transformado. Encontrou amor, sim, mas sobretudo encontrou uma verdade simples e dura, que o afeto autêntico se revela na paciência, no respeito e na capacidade de deixar o outro escolher. Anos depois, sentados num banco de madeira sob a sombra das novas amoreiras que Arnaldo plantara, eles viam Ana Helena correr com as mãos abertas ao vento. Havia naquelas tardes conversas sobre livros, sobre o futuro da fazenda e sobre as pequenas revoluções que surgem quando se decide não tratar a vida humana como mercadoria. Teresa ria. Miguel anotava ideias para criar uma pequena escola no vilarejo, e José passava com o carrinho, a voz baixa e o riso fácil. Madalena, que aprendera a conter a pressa que a movia, fazia bolos que por vezes levava ao arraial. As coisas não eram perfeitas, nunca foram. Mas a gentileza voltara para muitos corações, e a casa da fazenda Silva tornara-se um lugar onde as pessoas poderiam, ao menos, sonhar com menos medo. A moral que ficou, repetida em conversas nas praças e entregue em confidências à beira do arroio, foi simples. Tester o coração pode ensinar muito, mas o teste mais importante talvez seja o que fazemos em nós mesmos. Henrique deixara de ver o mundo como incienso que se compra e começara a escutar. Clarice mostrou, com sua recusa em aceitar ser objeto, que há um poder maior do que qualquer contrato: o de escolher, mesmo quando a vida resume escolhas em pouco. Juntos construíram não um pedestal para ela e um trono para ele, mas uma mesa onde se sentam iguais para decidir o amanhã. Se esta história tocou você, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Sua companhia faz com que histórias como essa sigam sendo contadas.